bem, estudando a palavra de Deus, tema de hoje: água é vida. Água é vida. E por que quero tratar desse assunto com os irmãos? Em primeira instância, falando do nosso corpo físico. Eu estava assistindo esta semana um doutor do Rio Grande do Sul, trazendo informações sobre como a água é importante para o corpo humano. Ele disse que muitas enfermidades que as pessoas têm poderiam não tê-las se bebessem mais água. Eu falei aqui de manhã, eu já, graças a Deus, adquiri o hábito de beber bastante água. Eu bebo bastante água durante o dia. Antes de dormir eu bebo 2 copos com água. De madrugada acordo para ir no banheiro, paro, faço um pit stop perto do copo, bebo água. De manhã cedo, quando eu acordo, bebo água. Eu sou um cara que bebe muita água. Creio que até por isso Deus tem preservado a minha vida. Porque, segundo esse médico, e depois isso me chamou tanta atenção, que eu falei, eu vou dar uma pesquisada, e comecei a pesquisar na internet. Já sabia dos poderes da água no corpo humano, mas é sempre bom a gente estudar e conhecer mais. E nessa profundidade de estudo, você que passou talvez pela escola deve ter aprendido que 70% da composição da Terra é água. Dizem que o planeta Terra devia se chamar planeta Água. No passado, os mais velhos devem lembrar, o Guilherme Arantes fez uma música falando do planeta Água, porque a Terra tem mais água. 70% da água que existe na Terra, 70% da composição da Terra é composto de água. E é interessante que eu fui me aprofundando, e tem algumas coisas que vão chamando a atenção. Desse volume de água que tem na Terra, 97% é água do mar. 97%, pasmem vocês, do volume de água que existe na Terra estão nos mares, no mar que nós temos aqui espalhados por esta Terra. E aí isso me chamou a atenção. Poxa, e a água que a gente bebe, a água que a gente toma banho, a água que tem nos rios? Bom, segundo os cientistas estudiosos, 2,6% da água, chamada água doce, espalhada por esta terra, 1,8% de água doce no planeta é encontrada de forma no estado sólido. Isso nas grandes massas que a gente já viu pela televisão, massas de gelo, nas regiões próximas dos polos que nós temos aqui nessa terra. As águas subterrâneas correspondem a 0,96% da água doce. Então 1,8% está nessas geleiras, 0,96% está no subterrâneo, e o resto que sobra está em rios e lagos, e a gente bebe dessa água. Isso aqui me deixou impressionado. O maior volume de água que tem nesta terra está no mar. E mesmo assim, um volume pequeno em relação à água do mar, que existe nos rios, que existe nos córregos, no topo de montanhas, que escorrem para que formem rios, é a água que serve para alimentar a gente. E aí esse médico, nessa explicação que ele estava dando de algumas outras coisas, ele disse o seguinte: eu vou falar sobre aquele velho clichê. Você sentiu sede, você tem que beber água. Se você sentiu sede, é porque está faltando água no teu organismo. O problema é que, no tempo que nós vivemos, a maioria das pessoas que trabalham principalmente, elas não conseguiram desenvolver um sistema assim por mais que as empresas queiram, por mais que se ensine, as próprias pessoas, por causa da necessidade financeira, por causa dos problemas, elas não conseguem ter um momento para que elas lembrem assim: eu estou com sede, eu vou tomar água. Sempre se protela. A pessoa sente sede, ela fala, não, daqui a pouco eu tomo, e acaba esquecendo. Você precisa tomar água. Quanto de água nós precisamos tomar durante o dia? Irmãos, no mínimo 2 litros de água. No mínimo.
Seriam 10 copos de 200 ml espalhados pelo dia. No mínimo, estou falando no mínimo. Se nós tomarmos menos água do que isto, do que este volume, o nosso corpo vai sentir. E eu citei aqui de manhã um dos pastores que nós conhecíamos, Deus o tem em bom lugar, que morreu alguns anos atrás, e morreu cedo, morreu jovem, com 54 anos, se eu não me engano, 55 anos, pastor Renato, que vez ou outra vinha aqui ministrar a palavra de Deus. Certa vez ele teve problemas, e esses problemas foram nos rins. Ele teve que fazer uma cirurgia, e essa cirurgia, na época, talvez 7, 8 anos atrás, custava 20 mil reais, porque ele não tinha convênio. A família se reuniu, ele, amigos e tal, algumas igrejas já ajudaram, eles pegaram o dinheiro e pagaram a cirurgia. Ele precisava tirar um dos rins. Um já estava debilitado, o outro já estava, parecia um cacho de uva, cheio de pedras dentro do rim. Isso estava o debilitando. Aí precisou fazer a cirurgia. Bom, depois disso ele foi para casa. Quando nós fomos visitá-lo, eu conversando com ele, junto com a minha esposa, a esposa dele, eu falei, mas por que o senhor chegou? Eu queria entender, como é que o senhor chegou nessa situação, a ponto de ter que extrair dessa forma, e ele estava grosso e cheio de pedras dentro. Ele falou, graças a Deus eu nunca senti dor, mas isso começou a me incomodar e começou a fazer mal, e começou a fazer mal. E aí eu falei, mas o senhor não bebia água? Porque dizem que se beber bastante água... Ele falou, água é algo que eu não bebo. Não bebo água. Na verdade, ele falava para o pastor, eu só bebo água no inverno e um pouquinho assim. Porque eu não gosto muito de água, não bebo água. Eu falei, Jesus amado, está explicado. Irmãos, infelizmente, 3 meses depois, por causa da cirurgia, por causa da debilidade, ele acabou falecendo. A ciência já comprovou. As pessoas que bebem pelo menos 10 copos com água todos os dias, diminuem 41% chances de ter ataques cardíacos. Já diz também, esse doutor falou sobre isso, eu já ouvi outros médicos também falando que se você beber água antes de dormir, principalmente antes de dormir, isso vai preservar você durante a noite, na hora que você estiver naquela posição dormindo, isso vai te preservar e vai evitar que você tenha ataques cardíacos, inclusive à noite. E aí eu fui a fundo, fui pesquisando, porque esse negócio de água sempre me chamou a atenção. Como eu disse, Deus tinha um propósito na minha vida, senão não era nem para eu estar aqui com 40 anos de idade. Eu trabalhava numa empresa, eu era gerente, cuidava da empresa pro dono, muito amigo. Quando eu precisei, abriu as portas e eu cuidava daquele lugar como se fosse meu. E por fazer assim, eu não tinha tempo para almoçar, eu não tinha tempo para beber água, eu não tinha tempo para descansar. Eu trabalhava, vou trabalhar porque quanto mais render, mais eu vou ganhar, mais ele vai ficar satisfeito. E eu fui me esforçando, trabalhando. Um belo dia, um calor tremendo, verão. Isso, acho que em março, acho que foi 2 dias antes do meu aniversário. Eu trabalhando que nem um louco ali, 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde, eu lembrei que eu tinha que almoçar, pedi para uma das moças ir buscar um lanche, estava fechado, aí ela falou, só tem o velhinho do cachorro quente, nem cachorro quente ele tem, o velhinho tem aquela carne louca com lanche. Eu falei, pois traz uma, eu preciso comer. E eu me comi rapidamente, tomei com Coca-Cola e voltei a trabalhar, 6 e pouco, fui para casa, de noite vim para o culto, voltei, jantei 10 e pouco da noite, eu jantava tarde nessa época, e fui dormir, e só sei que 3 horas da manhã, eu acordei assim, que parecia que eu estava num parque de diversões, cabeça girando, eu deitado na cama, não sabia o que fazer. Fui para o banheiro, chamei o Hugo, das 3 da manhã até as 7h30, e se tem uma coisa que eu sou bom é chamar o Hugo, né? Eu já falei sobre isso aqui, né? Faço aquele escândalo mesmo, né? E aí, 7h30 da manhã, pedi para minha esposa ligar para o meu irmão, morava perto, escuta, passa na farmácia, fala para um camarada amigo da gente, dá um remédio lá, porque eu tô mal aqui, tô
Quando ele falou essa informação pro rapaz da farmácia, ele disse: pega imediatamente o teu irmão, leva para o pronto-socorro, que ele está desidratado e vai acabar morrendo. Fui para o pronto-socorro, eu cheguei, o médico me viu, falou: vai para dentro, e comecei a tomar soro, injeções e soro. Fiquei um dia inteiro tomando soro ali, para recuperar. Demorei 3 meses para recuperar a minha condição física. Daquele dia em diante eu falei: não, chega, eu já falei sobre isso aqui, eu gosto de repetir, porque eu sei que tem uns irmãos aqui na igreja que estão vivendo essa mesma balada que eu vivi, e eu estou falando isso para o bem de vocês, inclusive, que está assistindo aí, né? Eu mudei. Eu comecei a almoçar na hora certa, sentei com ele, falei: olha, eu vou trabalhar menos, eu não vou me matar mais, mesmo porque a empresa não é minha, ela é sua. Tudo que eu pude fazer eu já fiz. Se você quiser arrumar até outra pessoa, você arruma, mas eu não vou me matar mais, porque eu tenho uma outra atividade paralela, tenho a igreja, eu sou pastor da igreja, você sabe disso. Então está difícil conciliar as duas coisas. Graças a Deus, uns 3 anos depois disso, a igreja tinha condições de me assalariar, e eu fui, graças a Deus, saí, fiz um acordo com ele e vim trabalhar na igreja. Mas nessa época, eu comecei a fazer o seguinte: agora eu vou beber água, agora eu vou almoçar, agora eu vou dormir. Ficava até meia-noite, meia, 1h da manhã assistindo televisão, colocava o palitinho no olho para abrir o olho, para não perder o final do filme. Sabe aqueles caras bem... né? Para no outro dia levantar às 6h30 da manhã e trabalhar. Falei: chega. De uns 3 anos, 4 anos para cá, talvez 4 anos... vou falar 3, vai. Eu decidi também parar de jantar. Porque eu jantava e minha família, meu pai, minha mãe, problemas de diabetes, e eu comecei a medir. Um belo dia eu fui medir glicose, isso estava um pouco alterado, fui no médico, o médico me deu algumas dicas e tal. Eu falei: eu vou parar de jantar. De noite eu como um lanchinho, quando eu como, tomo um café reforçado 6 da tarde e tal. Enfim, dei uma mudada. E comecei a tomar muita água. Hoje eu tenho 94, 95 quilos, que é o ideal para a minha altura, 1,94. Mas eu já pesei 103, 104 quilos. Então eu resolvi mudar. Porque quando eu fui no médico, depois desse problema que eu tive, esse médico japonês, ele falou para mim assim: o senhor quer viver ou o senhor quer morrer? Foi bem prático. Eu falei para ele: bom, eu quero viver. Ele falou: então o senhor tem que mudar esse estilo de vida. Bom, então eu vou mudar. Essa questão da água me chamou a atenção, porque quanto mais água você beber, você vai evitar muitas doenças na sua vida. Vou citar algumas aqui. Uma pessoa desidratada, ela corre o risco de desenvolver doenças como alergias, asma, constipação, enxaqueca, artrite, reumatoide e colite, entre outras. A água, quando nós bebemos numa quantidade muito maior, ou na quantidade necessária, ela aumenta a nossa resistência física. É aconselhado, inclusive, pelos Correios, para que os seus funcionários bebam bastante água durante o dia, porque eles andam muito. Então, para ter uma melhora no rendimento, seja esportivo, seja profissional, gari, carteiro, pessoas que se locomovem muito, é necessário beber bastante água. Outra questão: beber bastante água protege os olhos. Os olhos são muito sensíveis à desidratação. E beber água, ele evita com que os olhos possam ressecar. Beber bastante água limpa o organismo. Quanto mais água nós tomamos, existem algumas substâncias que nós comemos alimentos, que nós temos dentro de nós, essas substâncias que são chamadas e consideradas substâncias tóxicas, que ficam no nosso organismo e são prejudiciais. Quanto mais água você beber, mais rápido elas vão embora, menos malefícios traz para a sua vida. A água tem esse poder de transportar nutrientes para o nosso organismo. Sem a ingestão de água, para você ter uma ideia, o nosso sangue fica mais denso e menos capaz de levar vitaminas e minerais para as nossas células. Uma outra coisa que eu achei interessante pesquisando na internet sobre a água melhora a circulação sanguínea. E como consequência disto, ela faz com que o organismo retenha menos sódio
este sódio que nós temos no corpo, ele é responsável por inchaços. Então, pessoas que são muito inchadas é porque estão retendo muito sódio. E quanto mais água você beber, mais rápido ele vai embora. Pasmem vocês, segundo os especialistas, beber bastante água emagrece. Talvez porque você beba bastante água e coma menos, né? Mas beber bastante água emagrece. Existe um experimento que, se você beber durante 9 dias água em vez de outras bebidas, as calorias que você vai perder nesses 9 dias são as mesmas de uma corrida de 8 quilômetros, para vocês terem uma ideia. Também parei de tomar refrigerante como tomava antes, tomo hoje, igual aqueles caras falam, você bebe? Eu bebo socialmente. Eu também hoje bebo refrigerante socialmente. 1, 2 copos quando bebo. Na maioria das vezes eu prefiro água. E uma coisa muito importante também sobre a água. O meu e o teu cérebro, ele é formado entre 75% e 85% do nosso cérebro é formado por água. Então, se você manter um equilíbrio de água dentro do teu organismo, menos dores de cabeça você vai ter e problemas no teu cérebro, que as pessoas hoje o que mais tem são esses tipos de problema. A água em quantidade boa no corpo controla a pressão sanguínea. A água em quantidade certa no corpo previne cãibras. Tem muita gente que vive com cãibras e a falta de beber água. E tudo isso que eu estou te falando está na internet, é só você pesquisar, tá? A água em quantidade boa, acima do normal que nós bebemos, ajuda a funcionar melhor o nosso intestino. Pessoas que têm aquele intestino preso, pessoas que têm dificuldades, talvez seja porque beba pouca água, porque segundo estudos, ingerir fibras e pouca água provoca um efeito reverso no intestino. A água auxilia na lubrificação das paredes intestinais, na movimentação do bolo fecal, evitando em si a constipação, ou seja, aquele negócio de ficar duro, e formação de gases. A água ajuda nisso. A água protege contra pedras nos rins, contra a formação de cálculo no rim. A água tem esse poder de absorver vitamina C, complexo B, e transmite isso para o nosso organismo. A água tem o poder de manter a sua e a minha pele jovem. Você quer ter uma pele mais bonita? Beba bastante água. Você quer ter uma pele feia? Por que a pessoa fica com a pele enrugada quando ela fica 1, 2 horas no sol na praia? O sol, ele desidrata a pele. A pessoa fica com a pele ressecada, alguns queimam e ele tem que arrancar a pele que queimou depois. Mas na maioria das vezes as pessoas ficam desidratadas e isso envelhece a pele. Segundo os estudiosos, a água, ela abençoa o nosso organismo. E se você deixar de ingerir água, vai deixar a sua pele flácida e sem viço. Isso é uma explicação de uma dermatologista. Ela deu um exemplo aqui. Quando você belisca a sua própria pele, ela logo deve voltar ao normal quando você solta. Se isso demora para acontecer, é sinal de que você está com a pele desidratada e flácida. Não precisa fazer o teste não, faz na sua casa, tá? Agora não. Enfim, cerca de 60% a 70% do nosso corpo é constituído de água. Criança de 0 a 2 anos, ela pode chegar a 80% da composição do seu corpo de água. Os mais idosos está entre 50% e 60%. Os órgãos com mais água no nosso organismo são os pulmões e o fígado, 86%, e o sangue, 81%. O cérebro, os músculos e o coração são constituídos por 75% de água. Se a gente permitir que seja reduzido em 1% a água que nós precisamos ter no organismo, isso vai nos trazer dores de cabeça, enxaquecas, problemas dentro do corpo. Isso encolhe a pele, segundo estudiosos. Ou seja, nós precisamos beber água, no mínimo 2 litros por dia, para a gente ter uma vida abençoada. E olha, meu irmão, você bebe, você fala assim, não, hoje eu consegui beber 2 litros de água.
Mas amanhã você tem que continuar tomando mais 2 litros, depois de amanhã mais 2 litros e pouco. Não é aquele negócio assim, essa semana eu já realizei a minha cota de água e não vou beber mais. Você e eu precisamos tomar água todo dia e no mínimo 2 litros. Quando eu vi esse doutor falando sobre isso, se as pessoas que têm acesso à informação praticassem isso, como ele disse, 50% no mínimo de enfermidades no nosso corpo, elas não existiriam. Nós facilmente não teríamos tantas câimbras, dores nas costas, dores de cabeça, problemas renais, problemas no coração, problemas de circulação, se nós apenas bebêssemos 2 litros, no mínimo 2 litros de água por dia. Quando eu ouvi esse estudo desse médico, um negócio acho que de 15, 20 minutos, e pesquisei na internet sobre isso, me veio algo no coração. Se a água tem esse poder de trazer tanto benefício e tanta vida para a nossa vida, eu me lembrei daquele texto que Jesus disse: se você beber dessa água, você nunca mais terá sede. Ou seja, a água que existe nesta terra, se nós tomarmos em quantidades normais, traz-nos vida. Eu fiquei pensando assim, imagina se a gente beber dessa água que vem do trono de Deus, que vem através de Cristo, que nos enche, que nos capacita, que nos alimenta, e essa água pode fluir através de nós. Eu pensando sobre isso, tem um texto, com a ajuda dos irmãos ali aqui no telão, livro de João, capítulo 7, versículo 37, diz que no último mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz. Tudo bem aí o texto? Estão achando aí? Acharam? Acharam? Deu tchutchu? Que bom, obrigado. Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 38, Jesus disse: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Versículo 39, Jesus estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus não fora glorificado. Essa festa era uma das festas, das 3 mais importantes, que o povo judeu comemorava pós saída do Egito. Essa festa em Jerusalém, a chamada Festa dos Tabernáculos, uma vez por ano eles se reuniam para comemorar. O que eles comemoravam? Primeiro, eles tinham essa festa para recordar os 40 anos em que eles passaram no deserto, vivendo em cabanas, em chamados pequenos tabernáculos, ou cabanas como a gente conhece, e eles recordavam disso nessa festa, o que os seus antepassados tinham vivido, e o que eles estavam vivendo naquele momento, a bênção do Senhor, a vida que eles tinham, a casa para morar, tudo isso foi fruto do que Deus providenciou nos 40 anos para aquele povo, os seus antepassados no Egito. Eles agradeciam a Deus nessa festa, a presença do Senhor no meio do seu povo lá no deserto, que os guardou e os guiou. Então eles comemoravam para agradecer a Deus naquele tempo, naquele ano, que Deus tinha guardado a vida deles, que Deus estava os guiando. Em segundo, eles comemoravam também nessa festa, uma festa que durava alguns dias. Eles comemoravam aquele fato histórico que está descrito em Êxodo capítulo 17, que Deus falou para Moisés: toca na rocha, já que o povo está com sede, toca na rocha, não tinha água no deserto, mas vai surgir a água e vocês vão beber. E Moisés fez isso, jorrou água e eles saciaram a sua sede.
Em terceira instância, a questão que eles tinham, no último dia da festa, eles formavam assim um circuito em volta do altar, e eles passavam 7 vezes cantando assim: Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Deus, por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele já fez por nós. E ao mesmo tempo eles batiam no altar, nessa ciranda, eles batiam no altar com ramos de salgueiro e batiam palmas também. Este era o costume que eles tinham, chamavam isso de o dia do grande Hosana e o dia de agitar os ramos. Alguns também tinham o costume de ir ao tanque de Siloé, colher um copo com água, e essa água eles trazerem de volta para o templo, para o altar, glorificando ao nome do Senhor, né? E foi justamente nesse último dia que eles estavam trazendo a água, que Jesus se apresentou dizendo o seguinte: escuta, eu sou a fonte da água viva. Eu sei, porque eu imagino Jesus dizendo: eu sei que a água que vocês bebem alimenta o seu corpo, sem água vocês não vivem, mas também sei que vocês precisam de um outro tipo de água. Essa água, ela pode alimentar o teu espírito, a tua alma. E Jesus disse: eu sou a fonte de água viva. Aquele povo, naquela época, comemorando essa festa, alguns deles ficaram assim: o que será que ele está falando? A água que nós bebemos diariamente, para quem tem o hábito de beber água, cria uma certa dependência. Você que gosta de tomar água como eu, quando não toma, sente aquela sede e você quer saciar. Jesus estava querendo mostrar para eles que existe dentro de nós um vazio. E esse vazio que existe dentro de nós, só Deus pode preencher. Só Deus tem a forma de preencher aquele vazio. Então Jesus estava falando para eles assim: vocês precisam de água, vocês estão comemorando Deus, a bênção do Senhor Deus lá no deserto para os seus antepassados. Vocês estão felizes, vocês trouxeram aí copos de água lá do tanque. Essa festa é maravilhosa, é comemorativa, mas você e eu precisamos ir além. De que forma, Jesus? Vocês precisam beber da água da fonte da vida. E eu sou essa fonte, eu posso dar essa água para vocês. Quero ler um texto com os irmãos, você que trouxe a Bíblia aí, no livro de João, capítulo 4. Deus é bom. João, capítulo 4, um texto muito conhecido, claro, né? Aleluia. Versículo 1, para ganharmos tempo. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Versículo 2, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Versículo 3, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galiléia. 4, era-lhe necessário passar por Samaria. Versículo 5, assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Versículo 6, ali havia o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Como homem, ele também sentiu sede, isso por volta do meio-dia. Versículo 7, nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Aí Jesus disse para ela: dê-me um pouco de água. Versículo 8, seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. 9, a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Entre parênteses, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Versículo 10, Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Versículo 11, disse a mulher: o senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo.
Onde eu posso conseguir essa água viva? 12, ela disse: acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Versículo 13, Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. 14, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. 15, último dos que quero ler, a mulher então disse para Jesus: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Só até aí. O que me chamou a atenção nesse texto e no outro que lemos há pouco é a vontade que Cristo tem de saciar a nossa sede espiritual. Nós vivemos num tempo em que as pessoas, como a água aqui, eu preciso beber, eu sei que existe, ela está ali, mas a pessoa está tão preocupada com a vida dela, a vida diária, o trabalho, as preocupações, que ela se esquece de parar e beber água para seu próprio bem, para abençoar a sua própria vida. Trazendo isso para o lado espiritual, existem pessoas que sabem que Jesus é a fonte de água viva, mas só lembram de beber dessa água, só lembram de ter um relacionamento com Ele quando precisam ou quando estão nas últimas. Essa é a tônica que nós estamos vivendo hoje no mundo atual. As pessoas hoje, elas querem o favor de Deus, elas querem a bênção de Deus, elas querem ser prósperas, mas elas não querem gastar tempo com Ele. Meu irmão, minha irmã, a gente precisa alimentar o nosso espírito, e a única forma que nós alimentamos o nosso espírito, a nossa alma, é quando nós nos aproximamos de Deus. E para nos aproximarmos de Deus, nós precisamos ler Bíblia, nós precisamos orar mais, nós precisamos gastar tempo com Ele. Um dos salmistas, no Salmo 42, versículo 2, ele disse: a minha alma tem sede do Deus vivo. Então Jesus falou o seguinte: olha, eu sou a fonte da água viva. Vocês não precisam mais ficar lembrando da água que Deus deu para os seus antepassados. Vocês não precisam mais ficar comemorando essas festas agora. Vocês podem até fazer isso, mas agora vocês têm a condição de ter a água viva que desce do trono de Deus, que vem através de Jesus e quer mudar a tua vida, quer encher a tua vida, quer purificar a tua vida, quer trazer saúde espiritual para o teu corpo. Mas o tempo que a gente vive, as pessoas não querem beber dessa água. Você fala de Jesus para a pessoa, é a mesma coisa que você fala para ela assim: você está com sede, toma um copo com água aqui. Me lembro uma vez, antes de meu pai falecer, ele faleceu em 93, isso foi acho que em 92. Meu filho tinha 5 anos, nós comemoramos um aniversário dele. Naquela época eu tinha uma filmadora, um amigo tinha, me emprestava, a gente tinha o hábito de filmar. Tem alguns aniversários do meu filho quando pequeno filmados, família, amigos, irmãos da igreja. Sempre fazia em casa, churrasquinho de gato, aqueles negócios e tal, né? E num desses o meu pai veio, 1 ano antes de falecer. E no final o pessoal tinha ido embora, antes de umas brincadeiras que nós fizemos, tal, um com o outro, a gente gravou ele dando uma palavra. Olha, meu irmão falou assim: pai, deixa uma palavra aí gravada, tal. Eu me lembro que de algumas coisas que ele disse assim: a vida eterna que Deus quer dar, Ele quer dar para todos. Mas é como o ar que respiramos ou a água que nós bebemos, isso traz vida. Então quem rejeita essa vida é a mesma coisa que ele colocar a mão na boca e dizer assim: eu não quero mais respirar, eu não quero mais beber água, eu quero morrer. Ele está falando isso quando você fala para ele que Jesus pode mudar a vida dele, pode mudar a história dele, pode trazer vida eterna diante de Deus para ele. E ele fala assim: não, eu tenho a minha religião, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha vida, eu não quero. Escuta, mas você pode ter vida
É a mesma coisa que você falar para uma pessoa, ou escuta, você foi no médico, e o médico falou que eu preciso beber mais água, mas eu não consigo, eu não gosto de água, eu pretendo tomar, mas às vezes eu esqueço. Escuta, mas você está se destruindo aos poucos, você precisa beber a água. Quanto mais a água viva que vem do trono de Deus, que vem através de Jesus, que quer nos alimentar. E interessante é que Jesus é a fonte, a água está disponível todo dia. Jesus estava falando para aquele povo que haveria de vir o Espírito Santo. E o Espírito Santo viria habitar em nós. Viria nos saciar. Viria nos capacitar. Mas muita gente hoje, eu já preguei sobre isso anos atrás aqui, muita gente hoje tem o Espírito Santo dentro da sua mente guardado num quartinho lá no fundo. E o Espírito Santo, ele quer trazer a vida. Ele quer dar dicas. Ele quer alimentar o Espírito. Ele quer capacitar, Ele quer encher, Ele quer trazer a vida de Deus para nós. Mas a gente não ouve, a gente fica ali preocupado com a vida. Eu citei aqui de manhã, uma irmã da igreja essa semana me disse: pastor, eu estou numa situação, pastor, eu não sei, pastor. Eu brinquei com ela, falei: você está assistindo muita televisão, né? Muito jornal, né? Ela falou: pior que estou. Eu falei: irmã, desliga. Eu já não falei para desligar, porque o jornal vai trazer informação assim: a Covid está matando, está sendo destruída, pessoas estão morrendo e tal. Parece que ninguém morre de mais nada, agora é só desse vírus. E aí eles botam medo, as pessoas estão com medo de sair na rua, medo de se relacionar. Irmão, existe um vírus, ele mata, mas se você se preservar, se você se guardar, se você souber viver, você vai passar por ele, como muita gente está passando. O problema é que a pessoa assiste televisão e a televisão diz assim: escuta, você vai acabar morrendo, já morreu X pessoas lá, já morreu X pessoas cá, já morreu isso e agora e tal, e está acontecendo. E você vai assistir aquilo. Eu conversei sexta-feira com um senhor, foi na minha casa resolver um problema lá de energia, e ele falou assim: o senhor é pastor, posso fazer uma pergunta? O professor falou: pode. Então eu tenho uma dúvida, essas coisas que estão acontecendo no mundo, o que o senhor tem a me dizer? Eu falei: se as coisas estão acontecendo no mundo, está na Bíblia. A Bíblia diz que tudo isso ia acontecer. O problema é que as pessoas não lêem Bíblia, elas ficam assistindo televisão. Ele falou: pastor, faz umas 3 semanas que eu não assisto mais jornal, que eu estava ficando em depressão. Eu parei de assistir jornal. Eu falei: pois você fez bem. O problema é que a gente não lê Bíblia. Porque a Bíblia diz que enquanto eu estiver aqui, se eu crer no Senhor, e Jesus disse: eu sou a fonte de água viva. Ele disse assim: quem crer em mim, e eu creio nele. Escuta, mas teve cristãos que morreram por causa desse mal. Sim, morreram, e estão vivendo uma vida melhor do que nós hoje aqui. Estão na presença do Senhor. Não foi ruim, foi péssimo para a família que perdeu, mas para essas pessoas que já foram, a gente não queria, mas foram. Eu já disse aqui, eu já perdi irmão meu, já perdi pai, já perdi mãe. Ano passado perdemos uma pastora aqui da nossa igreja. A gente não queria, mas acabou acontecendo. E o que a gente vai fazer? Se desesperar? Não, a gente tem a esperança, crer que essa água viva que vem dos céus, que enche a nossa vida, um dia vai nos levar para todos estarmos na presença do Senhor e vivermos na presença dEle. Então, eu tenho que continuar crendo. O maior problema de hoje das pessoas, principalmente de crente hoje, tem muito crente hoje que não crê. Também citei aqui de manhã, ontem uma irmã esteve aqui e disse assim: pastor, tem muito crente de hoje em dia que é muito novo, e nós que somos crente mais velho, o senhor até brinca, dinossauro, né? Falei: pois é, tem muito dinossauro na fé hoje, né? Mas esses dinossauros é que aguenta a pancada. É difícil desviar, é difícil reclamar, passa pela dificuldade, mas passa porque ele crê que Deus está com ele. Semana passada, um filho de pastor americano, pastor de uma mega igreja lá nos Estados Unidos, cantor, cantava numa banda gospel, ele falou: eu vou parar de servir Deus, não quero mais servir a Deus. Perguntaram por quê? Porque essas coisas que estão acontecendo no mundo, se Deus existisse, essas coisas não aconteceriam. Irmãos, as coisas que estão acontecendo é justamente que as pessoas não querem beber da água viva que vem de Deus. Porque se as pessoas quisessem viver a vida que Deus ofereceu, esse mundo era muito melhor.
Mas olha, o mundo jaz no maligno. A gente ora para Deus ter misericórdia, a gente ora para as coisas melhorarem, as coisas podem melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas a tendência daqui para frente, a questão é piorar. A Bíblia diz isso, a Bíblia está se cumprindo. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que beber desta água e alimentar a nossa vida espiritual. De que forma? Também cuidando do meu corpo. Vou beber na água que Deus nos permitir beber aqui nesta terra. Mas principalmente eu vou buscar a Deus. Como disse o salmista, ele disse: a minha alma tem sede de Deus. Ah, que bom seria, meus irmãos, eu estou encerrando aqui, vou te citar uns textos para a gente participar da ceia. Que bom seria se todos os cristãos pudessem recitar este salmo e dizer ao Senhor: Senhor, a minha alma tem sede de Ti. Aquela mulher, quando se encontrou com Jesus, ou quando Jesus se encontrou com ela disse assim: por que você está falando comigo? Judeu não fala com samaritano. Aliás, eles nem comiam no mesmo prato, não usavam o mesmo prato, o mesmo talher. Não quero saber, não. Escuta, mas você não sabe quem está falando com você. Porque se você soubesse quem está falando com você e te pedindo dessa água, você me daria dessa água, mas eu te daria de uma outra água. Uma água viva. Aquela mulher falou assim: pô, então me dá dessa água aí, porque eu não quero mais sentir sede. Jesus falou: acho que você não entendeu. Eu estou falando que eu posso te dar uma nova vida. E nessa nova vida você vai ter a oportunidade de viver uma vida decente e abençoada. Vai chamar o teu marido. Eu não tenho marido. Eu sei. Você já teve 4, 5. Você precisa mudar essa vida. Nossa, estou vendo que o senhor é profeta. Eu vou falar para o pessoal lá. E foi lá e falou para a cidade: escuta, tem um cidadão aí que parece que é o mestre, o Cristo, o Messias. O cara é profeta. E chamaram Jesus. E Jesus ficou na cidade. Ele queria ir embora. O pessoal falou: fica. Ele ficou 2 dias em Samaria. O texto diz que era necessário ele passar lá, porque a passagem de Jesus mudou a história daquela cidade. Muitos se converteram, muitos beberam da água da vida que Jesus proporcionou para eles. Quando Jesus foi embora, o texto diz, final de João 4, diz assim: verdadeiramente você falou que o cara era profeta, que o cara era de Deus, e agora a gente comprovou, esse é de Deus. Meu irmão, a água viva que vem dos céus, do trono de Deus, vem para mudar, para alimentar a nossa alma, nosso espírito. O problema é saber se a gente quer beber sempre dessa água, ou a gente quer beber só de domingo, só de quinta, só quando a gente precisa. E o legal da presença de Deus é que a gente pode beber toda hora, todo o tempo, da presença do Senhor, se alimentar, viver na presença dEle. E por mais que o mundo fale de crise, por mais que o mundo fale das enfermidades, maior é aquele que está em nós. Amém, queridos? Para encerrar aqui, a conclusão que eu chego é que muita gente hoje parece não querer beber desta água. Mas Isaías, o profeta, para o povo da sua época, Isaías capítulo 12, versículo 3, ele disse assim: ó, se vocês se alegrarem, com alegria vocês tirarão água das fontes de salvação. Se vocês se arrependerem, se vocês mudarem o seu estilo de vida, há salvação no Senhor para vocês. Vocês podem beber dessa fonte. Em João capítulo 6, versículo 35, Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Para encerrar, alguns textos de Apocalipse que Jesus falou para João e ele registrou. Apocalipse 21, 6, Jesus disse: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O problema é que a gente vive no meio de gente que fala assim: não, esse negócio de religião aí, eu tenho a minha. É a minha religião.
Citei aqui de manhã de um tio que eu tenho, irmão do meu pai. Está vivo ainda, 88 anos. Ele mesmo se autodenomina como um velho gagá. E essa semana passada, na verdade, retrasada, falou assim: você não tem umas músicas do seu pai? Meu pai, ele era cantor, gravou alguns discos, além de pastor. Falei: tenho sim, mando para o senhor. Mandei algumas músicas para ele, e uma das músicas ele me ouviu e falou assim: escuta, o que seu pai quis dizer quando ele cantou isso na música? Era algo assim: há uma terra além do rio, doce e eterna, que somente a encontraremos pela fé. Um a um de entrar havemos, neste lar de bem supremo. E aí ele falou assim: o que ele quis dizer com isso? Por quê? Porque no conceito dele, apesar de meu pai ser cantor, pastor, de fazer a obra de Deus, meu pai também foi pecador. E você sabe que o mundo, quando olha pra gente, ele procura ressaltar os nossos erros. Mas Deus não. Deus, quando olha para nós, ele vê as nossas virtudes. E apesar dele considerar assim na época, anos atrás, o meu pai, hoje ele dá a mão à palmatória. Ele já falou isso para mim e falou isso para o meu irmão. Ele disse: o que seu pai deixou de legado para vocês, nenhum outro dos seus primos tem. Porque hoje a gente tem uma vida abençoada, porque lá atrás a gente preferiu servir a Deus. A gente não fumou, não bebeu, não se drogou, não se prostituiu. A gente só serviu a Deus. E hoje você pega a nossa vida e pega a vida de muitos dos primos. Meu tio mesmo diz: vocês são diferentes. E aí, como eu demorei para responder, o meu irmão, ele falou com o meu irmão respondeu. Aí essa semana ele me cobrou, quarta-feira, estava indo para o átrio, e ele falou assim: escuta, você não vai me explicar um negócio da música? Eu falei: poxa, tio, esqueci, qual música que era mesmo? Me responde aí, me manda aí de volta. Aí ele mandou o áudio que o meu irmão mandou para ele, explicando por que ele cantou aquilo, que é necessário receber Jesus como Senhor e Salvador, é necessário mudar de vida e tal. E eu ouvi, mandei um áudio, falei: eu concordo plenamente com o que o meu irmão falou. O senhor realmente precisa, o senhor está com essa idade, acho que Deus está deixando o senhor viver bastante, o senhor tomou a decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador. Entre aspas, usando o tema de hoje, de beber dessa água, de viver uma nova vida. Falei para ele assim: a avó, sua mãe, ela morreu em Cristo e está lá na presença do Senhor. Meu pai, o tio César, irmão do Senhor, e outros da família que morreram estão lá. E um dia a gente também vai estar todos lá, que tiveram Jesus como Senhor e Salvador, como opção nessa terra. Nós vamos estar reunidos, e a gente ama tanto o Senhor que a gente quer vê-lo lá. Tipo assim: está aqui a água, bebe dessa água. Aí ele escreveu assim: eu sou católico, convicto, batizado, e eu creio em Jesus Cristo. Aí mandou aquela fotinha de Jesus assim. E deu risada. Aí eu falei: beleza, minha parte eu fiz. Essa é a questão de hoje. Jesus está disponível, querendo trazer a água da vida para todos. E tem muita gente com sede, mas ele não quer beber. Porque quando você bebe dessa água, ela muda a tua vida. E tem muita gente que não quer mudar de vida. É como beber a água, esta água, que traz benefícios para o corpo, mas ela não quer. Ela prefere continuar com dor. Ela prefere continuar com os olhos ressecados, com dor de cabeça. Mas o médico falou: é só você beber água, você vai resolver um monte. Mas eu não quero, eu não consigo. Da mesma forma, Jesus quer mudar a história. Jesus quer capacitar. Jesus quer trazer um novo tempo. Mas as pessoas não querem beber dessa água. O que eu te aconselho hoje, meu irmão, minha irmã? A partir dessa retomada, que a gente possa beber dessa água todos os dias. Que essa água venha em nós, nos alimente e flua através de nós para alcançar outras vidas. Que as vidas que a gente conhece diariamente sejam saciadas pela água que desce do trono de Deus e chega até nós. Apocalipse capítulo 22, versículo 1. João disse assim: o anjo me mostrou o rio da água da vida que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro.
Ou seja, existe realmente um rio que flui do trono de Deus, como a gente canta, e essa água vem e sacia a nossa vida, ou da vida daqueles que confiam e creem no Senhor. Apocalipse 7,16, Jesus disse assim: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Quando nós estivermos reunidos no céu, se naquele momento sentirmos sede, o anjo do Senhor vai nos mostrar o caminho. Aqui é a fonte, sacia a sua alma. Por último, Apocalipse 22:17, o Espírito e a noiva dizem: vem! E todo aquele que ouvir, diga: vem! Quem tiver sede, venha! E quem quiser, beba de graça da água da vida. E essa água está disponível para mim e para você hoje aqui. Vamos orar? Vamos ficar em pé juntos?